No mundo de Exaldria, os humanos não eram livres para escolher o próprio destino. Desde o momento em que nasciam, cada pessoa recebia uma classe. Classes de combate, como guerreiros e magos, juntamente com funções especiais como sábios, heróis e reis, eram tratadas como símbolos de poder, privilégio e força. Já os aldeões representavam a maior parte da população, mas também eram vistos como a classe mais baixa da sociedade. Acreditava-se que praticamente não possuíam capacidade de combate. A maioria só conseguia cultivar a terra, administrar estalagens ou viver vidas impotentes no nível mais baixo daquele mundo. Essa cruel realidade ficou evidente quando até mesmo um slime azul de apenas nível 3 foi suficiente para ameaçar um pai e seu filho, ambos aldeões de nível 1. Mas justamente quando os dois estavam prestes a ser mortos, um jovem surgiu de repente em meio à nuvem de poeira. Não houve uma entrada chamativa, nem magia deslumbrante, muito menos uma pose heróica, como a de um salvador descendo dos céus. Ele simplesmente caminhou até o monstro e o destruiu com um único soco. Antes que o pai e o filho conseguissem entender o que havia acontecido, a tela de status do jovem apareceu. Sua classe era aldeão, mas seu nível era 999. Aquele número era praticamente impossível dentro das regras daquele mundo, pois acreditava-se que aldeões eram a classe mais fraca. Na verdade, todos diziam que eles só podiam alcançar o nível 10. O nome daquele jovem era Kagami. Ele era um aldeão que deveria ter vivido uma vida fraca e comum como qualquer outro. Mesmo assim, de alguma forma havia alcançado o nível máximo. A contradição entre sua classe humilde e sua força impossível transformava Kagami no maior mistério logo no início da história. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota misteriosa usando um capuz vermelho apareceu diante de uma antiga caverna. Seu objetivo era encontrar a lendária espada sagrada. Ao mesmo tempo, Kagami chegou à guilda de segurança para receber sua recompensa. Depois de concluir sua caçada aos monstros, recebeu 5 moedas de ouro. As pessoas ao redor cochichavam incrédulas, chocadas ao ver que um simples aldeão conseguia caçar monstros sozinho. Mas Kagami mal se importava com a reação delas. A única coisa em sua mente era dinheiro. Ele encarou um item misterioso que custava 10.000 moedas de ouro. Enquanto outros aventureiros reclamavam que as missões enviadas pela capital real eram impossíveis, Kagami escolheu imediatamente uma missão para caçar 30 demônios azuis dentro da antiga caverna. Seu motivo era simples. A recompensa era uma moeda de ouro. Na praça da cidade, o herói Rex apareceu. Com seus cabelos loiros e aparência impecável, ele parecia exatamente o protagonista de uma história clássica de fantasia heróica. Ao seu lado estava uma bela jovem sábia. Rex ficou diante da multidão e convocou guerreiros habilidosos para se juntarem à guerra contra o Rei Demônio. Por meio de seu discurso, a visão dos humanos sobre aquele mundo ficou evidente. A raça dos demônios era considerada a origem de todos os desastres, a fonte da magia corrupta e a criadora dos monstros. No instante em que Rex mencionou o Rei Demônio, a multidão se empolgou e começou a aplaudir, ansiosa para fazer parte do grupo do herói. Enquanto isso, Kagami permaneceu parado de lado, observando calmamente todo aquele espetáculo. Rex então anunciou que era nível 90. Esse número foi suficiente para deixar toda a multidão em choque, pois até mesmo naquele mundo, um nível 90 estava muito acima da maioria dos humanos comuns. No entanto, o nobre ideal de salvar o mundo que Rex tanto defendia não parecia tão puro quanto aparentava. Um guerreiro de nível 86, com 25 anos de experiência, deu um passo à frente e pediu para participar do grupo. Em termos de força e experiência em batalha, ele deveria ser uma escolha extremamente confiável, mas Rex o rejeitou imediatamente apenas porque era velho. Logo depois, um sacerdote de nível 80 também se voluntariou. Foi rejeitado exatamente pelo mesmo motivo. Enquanto isso, Tina, uma jovem sacerdotisa de apenas 16 anos e nível 50, foi aceita quase instantaneamente. Naquele momento, tornou-se difícil saber se Rex estava recrutando aliados para derrotar monstros ou simplesmente escolhendo integrantes jovens e atraentes para seu grupo. Ao lado de Rex estava Kroll, a sábia real e a terceira princesa do reino. Embora fosse apenas nível 42, menos da metade do nível de Rex, Kroll ainda ocupava naturalmente uma posição na equipe de apoio. Isso acontecia não apenas por possuir a classe de sábia, mas também por carregar o prestígio especial da família real. Observando tudo aquilo de longe, Kagami apenas deu um leve sorriso. Para ele, aquela cerimônia de recrutamento em nome da justiça parecia muito mais uma apresentação cuidadosamente encenada do que um verdadeiro chamado para heróis. Era uma aventura enfeitada por fama, beleza e conveniência política. Diferente de Rex e de seus grandes discursos, Kagami entrou na antiga caverna com um objetivo muito mais simples. Ele queria ganhar dinheiro o mais rápido possível para poder comer sushi naquela noite. Pouco tempo depois, ele encontrou um demônio azul de nível 93. O nível daquele monstro era até maior que o de Rex. Pela lógica normal daquele mundo, deveria ser um inimigo extremamente perigoso. Mas, diante de Kagami, essa diferença não significava absolutamente nada. Ele deu apenas um soco. O demônio azul foi destruído instantaneamente. Depois de derrotá-lo, Kagami recolheu o chifre do demônio e as moedas que ele havia deixado cair. Em outra parte da caverna, o grupo de
de Rex também começou a avançar. Nesse momento, Kroll demonstrou sua personalidade gentil, embora um pouco ingênua. Ela não queria que os outros a tratassem como uma princesa. Em vez disso, desejava que a chamassem pelo nome e a enxergassem como uma companheira comum de equipe. Essa sinceridade fazia Kroll parecer muito diferente da atmosfera fria e calculista normalmente associada à realeza. Rex então conduziu o grupo até uma câmara secreta. Aquele era o lugar onde a lendária espada sagrada estava escondida. Dizia-se que era a arma mais poderosa de todas, e que apenas um herói de nível 90 ou superior poderia empunhá-la. À primeira vista, aquele parecia ser o momento destinado ao herói escolhido, o instante em que receberia a arma sagrada necessária para derrotar o Rei Demônio. Porém, a explicação seguinte de Rex revelou a verdade obscura por trás do reino. A espada sagrada havia sido escondida pela família real durante muito tempo. Eles nunca a entregaram aos heróis anteriores. Embora a arma pudesse ter tornado a guerra contra o Rei Demônio muito mais fácil, o motivo não era que aqueles heróis não atendessem aos requisitos. A verdadeira razão era que a família real queria manter essa glória para o seu próprio lado, ou pelo menos para heróis intimamente ligados à linhagem real. O rei revelou a localização da espada para Rex, não apenas porque ele era forte o suficiente, mas porque Rex havia concordado em formar um grupo com a princesa Kroll. Em outras palavras, por trás da gloriosa missão de derrotar o Rei Demônio, existia um acordo político disfarçado sob o discurso da justiça. Naquele mesmo momento, a garota de cabelos vermelhos que havia aparecido perto da antiga caverna finalmente foi revelada. Os chifres em sua cabeça mostravam que ela pertencia à raça dos demônios. Sua presença próxima à câmara onde a espada sagrada estava escondida fez com que a atmosfera dentro da caverna se tornasse estranha. No mesmo lugar e ao mesmo tempo, o grupo do herói Rex, Kagami e uma jovem da raça demoníaca avançavam, cada um em direção ao seu próprio objetivo. Até mesmo Kagami, que ainda estava ocupado calculando seus lucros e percebendo que agora possuía 952 moedas de prata, começou a notar que havia algo errado. Existiam monstros demais naquela área, tantos, na verdade, que aquilo já não parecia mais um campo de caça comum. Para pessoas normais, aquela seria uma situação extremamente perigosa. Já havia até um rumor sobre aquela caverna. A menos que um grupo tivesse pelo menos 4 aventureiros acima do nível 70, as chances de morrer eram altíssimas. Do outro lado da caverna, o grupo de Rex enfrentava enormes dificuldades. Mesmo sendo um herói de nível 90 e estando acompanhado pela sábia real Kroll e por outros combatentes, o grupo mal conseguia conter os monstros. Kroll já havia esgotado toda a sua mana depois de curar Rex repetidas vezes. Isso provava que, embora o grupo do herói fosse tratado como a esperança da humanidade, quando enfrentava um campo de batalha real, ainda estava limitado por resistência, mana e trabalho em equipe. Pouco depois, o grupo de Rex encontrou a garota de capuz vermelho dentro da câmara onde a espada sagrada deveria estar. Ela possuía uma quantidade anormal de poder mágico, e a espada havia desaparecido. Ao sentir aquela estranha energia, o grupo concluiu imediatamente que ela era uma demônio. Rex não hesitou, sacou sua espada e declarou que, mesmo que sua oponente fosse apenas uma criança, não demonstraria misericórdia. O restante do grupo concordou com ele. No exato momento em que o ataque estava prestes a atingir a jovem, Kagami apareceu de repente. Ele bloqueou o golpe do grupo do herói usando apenas a mão nua. Em seguida, comentou casualmente que simplesmente havia segurado o ataque e o esmagado. Aquele momento deixou todo o grupo de Rex completamente atônito. O golpe que haviam lançado com toda a intenção de matar e toda a sua força não passava, para Kagami, de algo frágil o suficiente para ser destruído na palma de sua mão. Além de possuir uma força absurda, Kagami também reagiu com impressionante rapidez. Ele afirmou imediatamente que a garota era sua irmã mais nova e negou que ela fosse uma demônio. Segundo ele, os chifres em sua cabeça eram apenas acessórios. Para tornar a mentira mais convincente, Kagami pegou os chifres dos demônios azuis que havia acabado de coletar e os colocou na cabeça da garota. Depois daquele resgate, o grupo de Rex continuou interrogando Kagami sobre a lendária espada sagrada, a arma mais poderosa que a família real havia escondido durante anos. Porém, a resposta de Kagami foi como um tapa na cara de toda aquela lenda. Calmamente, ele disse que havia encontrado a espada por acaso e a vendido para um comerciante no mercado. Para Rex, aquilo era simplesmente impossível de aceitar. Dizia-se que a espada continha uma magia ancestral e que apenas alguém com a classe de herói poderia sequer empunhá-la. Mas Kagami destruiu essa crença imediatamente. Com toda a naturalidade, esmagou parte do pedestal de pedra usando apenas uma das mãos para provar seu ponto. Diante de uma força tão esmagadora, ideias como classes predestinadas, armas lendárias e requisitos inatos simplesmente perdiam qualquer significado. Depois de testemunhar o poder aterrorizante daquele simples aldeão, Kroll pediu que Kagami se juntasse ao grupo que derrotaria o Rei Demônio. Ela disse que ele poderia compensar o fato de ter vendido a espada sagrada, ajudando-os em sua missão. Prometeu riqueza, fama e até mencionou a possibilidade de se tornar sua esposa. Aos olhos de Kroll, aquela deveria ser uma oferta
força irresistível. Se um aldeão viajasse ao lado do herói, ajudasse a derrotar o rei demônio e realizasse um milagre, poderia subir da posição mais baixa da sociedade até o auge da glória. Mas Kagami recusou sem qualquer hesitação. Disse que queria apenas viver uma vida comum, ganhar dinheiro e que não tinha interesse algum em derrotar o rei demônio. Também afirmou que, se encontrasse alguém sofrendo, ainda assim ajudaria essa pessoa. Porém, para ele, derrotar o rei demônio não era nenhum milagre sagrado. Em outras palavras, Kagami não era indiferente ao sofrimento alheio. Ele simplesmente se recusava a aceitar a ideia de que a humanidade pudesse impor um único ideal a todas as pessoas e chamar isso de justiça. Kagami também afirmou que a maneira de pensar de Crawl era egoísta e autoritária. Ela partia do princípio de que derrotar o rei demônio era automaticamente o único caminho correto e que qualquer pessoa com poder tinha o dever de participar dessa missão. Depois disso, Kagami deixou a caverna. Parecia que tudo havia chegado ao fim, mas então a jovem garota demônio bloqueou seu caminho de repente. Ela disse que estava procurando alguém como ele há muito tempo. Então, com uma expressão completamente séria, disse algo que deixou Kagami sem palavras. Por favor, case-se comigo. Kagami ficou completamente paralisado por um instante. Logo em seguida, recusou imediatamente. Não importava o quão séria ela estivesse. Ela ainda era jovem demais e definitivamente não fazia o seu tipo. Mas aquele momento estranho não durou muito. Alice logo revelou um segredo que mudou completamente a situação. Ela não estava procurando a espada sagrada para iniciar uma guerra. A verdade era que seu pai era o rei demônio e estava sofrendo de uma grave doença havia um ano inteiro. Se o grupo do herói obtivesse a espada sagrada e marchasse até o castelo do rei demônio, seu pai doente poderia ser morto enquanto permanecia indefeso em sua cama. Alice também explicou que o poder mágico dos chifres da raça demoníaca era capaz de criar monstros. Era justamente por isso que os humanos os odiavam. Porém, Kagami não aceitava a lógica de que possuir chifres automaticamente tornava alguém culpado. Para ele, Alice ter nascido com chifres não era culpa dela. O verdadeiro problema era a forma como aquele mundo funcionava. Um traço de nascimento havia se transformado no motivo para duas raças continuarem se matando sem parar. Enquanto isso, o grupo do herói retornou ao pedestal de pedra vazio. Rex só podia permanecer em silêncio diante dele. A lendária espada sagrada havia sido encontrada por Kagami e vendida como se fosse um objeto qualquer. O plano de obter a arma mais poderosa do mundo e marchar contra o rei demônio havia fracassado antes mesmo de começar. Sem outra escolha, o grupo voltou para a cidade de Valman. Porém, o que agora atormentava Rex não era apenas a espada desaparecida. Eram as palavras de Kagami. Você ainda não entende como este mundo funciona. Aquele herói, que antes pregava a salvação da humanidade, começou a sentir uma profunda e amarga frustração. Seu objetivo já não era apenas derrotar o rei demônio. Agora, ele também queria se tornar mais forte do que o aldeão que o havia humilhado de forma tão completa. Enquanto isso, Alice continuou seguindo Kagami pelas profundezas da floresta. Como acabou sendo revelado, o pedido de casamento era apenas parte da história. Seu verdadeiro objetivo era conseguir dinheiro emprestado para comprar o remédio da bênção dos espíritos, um medicamento capaz de curar a doença do rei demônio. O preço era de 10 moedas de ouro, mas Alice possuía apenas 500 moedas de prata. Ela estava muito longe de conseguir pagar por ele. O que fez Kagami mudar de ideia não foi apenas o fato de aquela pequena garota não ter dinheiro para salvar o próprio pai. Também foi o fato de Alice não odiar os humanos. Mesmo sabendo que os humanos viam seu pai como alguém que precisava ser morto e que ele continuaria sendo caçado mesmo se recuperasse, Alice continuava acreditando em suas palavras. Ela acreditava que a raça demoníaca e a humanidade poderiam viver juntas no mesmo mundo. Foi então que Kagami decidiu ajudá-la. Primeiro, entregou a Alice um tecido especial para cobrir seus chifres. Esse tecido era capaz de converter poder mágico em outro tipo de matéria, ajudando a esconder a energia mágica que escapava dos chifres da raça demoníaca. Quanto à origem daquele tecido, a resposta era exatamente o que se esperava de Kagami. No passado, ele havia encontrado por acaso um núcleo gerador de monstros, um estranho objeto que absorvia magia para criar monstros. A maioria das pessoas teria fugido imediatamente ao vê-lo. Kagami simplesmente o destruiu com um golpe e utilizou o material restante para tecer aquele pano. Depois de entregar o tecido para esconder sua identidade, Kagami finalmente perguntou seu nome. Ela se apresentou como Alice Farese. Em seguida, Kagami também disse o próprio nome. Foi uma troca simples, mas marcou um importante ponto de virada. A partir daquele momento, Alice deixou de ser apenas a garota demônio problemática que havia lhe pedido em casamento de repente. Ela se tornou a primeira companheira de sua nova jornada. Os dois então chegaram à cidade livre de Vulman. Lá, Alice viu pela primeira vez um lado completamente diferente da humanidade. Um vendedor de frutas percebeu o quanto ela era fofa e lhe deu uma maçã de presente. Alice ficou ao mesmo tempo assustada e confusa. Até então, sempre acreditou que os humanos atacariam um demônio no mesmo instante em que o vissem. Encontrar um adulto tão gentil de forma tão inesperada começou a destruir toda a imagem que ela tinha da humanidade. Kagami levou Alice
para seu quarto na estalagem, e o mundo humano continuou a surpreendê-la. A cama era macia demais. A comida era deliciosa demais. Tudo era tão comum que parecia um verdadeiro luxo para uma criança que havia vivido a vida inteira com medo de ser descoberta. Alice começou a se sentir um pouco mais feliz. Porém, pouco depois de Kagami sair, bandos de pássaros negros surgiram no céu noturno. Junto deles, apareceu uma figura misteriosa. Era o sinal de que aquela frágil paz não duraria por muito tempo. Alice ainda não sabia que o perigo estava se aproximando. Ela apenas continuava lembrando a si mesma de que a raça demoníaca deveria ser a inimiga da humanidade. Talvez ela tivesse se permitido ficar feliz demais. Era um pensamento silencioso, mas doloroso. Alice não havia esquecido a realidade. Ela apenas tinha sido tratada com gentileza por humanos pela primeira vez e, por um breve momento, permitiu-se ter esperança. Foi então que alguém bateu à porta. Alice sorriu, imaginando que Kagami havia voltado. Porém, ao abrir a porta, encontrou uma mulher musculosa usando um vestido rosa parada do lado de fora. Aquela era Takako Builder, uma artista marcial de nível 124 e a companheira em quem Kagami mais confiava. Apesar da aparência intimidadora, Takako era gentil com Alice. Ela explicou que no passado quase havia morrido na floresta, mas foi salva por um membro da raça demoníaca. Essa experiência fez com que percebesse que humanos e demônios não eram tão diferentes assim. Depois disso, aposentou-se da vida de aventureira e abriu um karaokê chamado Gatimuchi, em Valman. Kagami havia pedido que Takako levasse Alice para tomar um banho. No início, Alice entrou em pânico porque a aparência de Takako era realmente impressionante. Então, Kagami explicou calmamente que Takako era, sem dúvida alguma, uma mulher de verdade. Alice ficou curiosa com o peito de Takako. Kagami, sem o menor senso de perigo, respondeu sinceramente que toda a maciez daquela região havia sido queimada e transformada em músculos. Ao ouvir isso, Takako ficou profundamente magoada. Imediatamente, acertou um chute bem no rosto de Kagami. Mesmo sendo um aldeão de nível 999, ele terminou com o nariz sangrando depois de receber aquele golpe. Ao ver isso, Alice ficou ainda mais confusa. Ela perguntou como Kagami, que era forte o suficiente para esmagar o ataque do herói, ainda podia apanhar de Takako a ponto de sangrar. Takako então explicou melhor o funcionamento do sistema de classes. A classe aldeão era originalmente uma classe básica, sem qualquer poder real de combate. No mesmo nível, uma classe especializada em combate corpo a corpo, como artista marcial, era cerca de 3 vezes mais forte que um aldeão. Além disso, a cada 100 níveis, um artista marcial recebia habilidades exclusivas. Já os aldeões não ganhavam absolutamente nada. Em outras palavras, Kagami não era forte porque a classe aldeão fosse poderosa. Ele era forte porque pegou a classe mais fraca existente e a elevou até um nível absurdo. Takako também admitiu que, se Kagami lutasse seriamente, ela não teria a menor chance de vencer. A diferença de níveis era simplesmente gigantesca, mas a verdadeira questão era como Kagami havia conseguido alcançar aquele nível. Normalmente, para subir de nível, uma pessoa precisava derrotar monstros mais fortes do que ela e ganhar experiência. Alice percebeu imediatamente a grande contradição. Pelo que ela sabia, não existia nenhum monstro no mundo acima do nível 500. Então, como Kagami havia alcançado o nível 999? Até Takako ficou surpresa com aquela pergunta. No fim, ela só conseguiu concluir que ninguém além de Kagami seria capaz de fazer algo assim, porque lhe faltava algo que todo ser vivo deveria possuir: instinto de sobrevivência. Além disso, ele era absurdamente imprudente. Mas antes que o mistério por trás de Kagami pudesse ser explicado com mais detalhes, um desastre atingiu toda a cidade. Um touro sangrento de nível 54 atravessou uma parede e invadiu Valman. Ao mesmo tempo, bem acima da cidade, surgiu um comandante demoníaco montado em um corvo gigante. Em voz alta, ele declarou que o Rei Demônio havia iniciado oficialmente sua campanha para destruir a humanidade. Aquela declaração deixou Alice completamente paralisada. Ela acabara de ganhar uma maçã de um humano, acabara de dormir em uma cama macia e comer uma refeição quente. Havia acabado de começar a acreditar que humanos e demônios talvez ainda pudessem viver juntos. E agora, um exército agindo em nome de seu pai havia chegado para atacar a cidade. Sofrendo, Alice começou a se perguntar como humanos e demônios poderiam algum dia viver em paz. Enquanto os cidadãos entravam em pânico, Kagami lidou com a situação da maneira mais típica possível. De dentro do quarto, ele lançou o touro sangrento para o céu, usando apenas as próprias mãos. O monstro passou voando exatamente ao lado do comandante demoníaco montado no corvo gigante. Em seguida, Kagami pousou calmamente no chão, e a primeira coisa que fez não foi assumir uma pose heróica, nem fazer um grande discurso. Simplesmente se abaixou para recolher o dinheiro que o monstro havia deixado cair, como alguém realizando um trabalho temporário em pleno campo de batalha. Logo depois, o herói Rex apareceu como um verdadeiro protagonista. Ele liberou sua técnica, Holy Thunder Steel Fierce Wave Slash. O ataque varreu os monstros que estavam no céu. A cena era impressionante, e qualquer cidadão comum provavelmente aplaudiria aquele espetáculo. Porém, Kagami imediatamente deu apenas 3 pontos em
em 10 para aquela estratégia. O motivo era simples. Rex havia lançado um ataque de grande escala diretamente sobre a cidade. Se os monstros morressem no céu, seus corpos cairiam, e ao cair, destruiriam casas e colocariam civis em perigo. Em outras palavras, Rex só se preocupava em derrotar os monstros de maneira chamativa. As consequências poderiam ser resolvidas por outra pessoa. Kagami analisava a situação com uma visão muito mais fria e estratégica. Ele percebeu que aquele talvez fosse um ataque coordenado, acontecendo em várias partes do mundo. O objetivo talvez não fosse vencer imediatamente, mas descobrir quais cidades eram mais fáceis de conquistar. Se essa hipótese estivesse correta, então Rex revelar tanta força logo no início era como entregar informações valiosas ao inimigo de graça. Em vez de partir para mais combates, Kagami decidiu que precisava subir até o céu e conversar diretamente com o comandante demoníaco. Para ele, encontrar um demônio não significava atacar primeiro e fazer perguntas depois. Se realmente quisesse resolver o problema pela raiz, precisava entender quais eram os planos do inimigo. Takako imediatamente providenciou o transporte. Usando toda a força de uma artista marcial, ela arremessou Kagami para o céu como se fosse um projétil humano. O lançamento foi tão preciso que Kagami pousou diretamente sobre as costas do corvo gigante, bem diante do comandante demoníaco. O comandante ficou completamente paralisado e perguntou quem ele era. Kagami permaneceu absolutamente calmo, como se tivesse apenas dado um passeio tranquilo pela cidade.